Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me. E aí pessoal, beleza? Professor Marcos de História aqui na área. Estou trazendo um vídeo para vocês, tá bom? Um pouco diferente, tá? Eu resolvi gravar hoje esse vídeo aqui em slides, também somente com a minha voz. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a peste negra, a tão conhecida peste negra, certo? Que afetou a Europa aí no século XIV, tá? Pessoal, primeiro de tudo, nós devemos entender o contexto e o que levou a essa peste, tá? Então, a Europa, no século XIV, e antes também do século XIV, era um continente extremamente sem higienização, correto? Noções básicas de higiene que nós temos hoje em dia, como questões sanitárias e até mesmo de lavagem pessoal, não eram colocadas em prática na Europa nesse período, tá? Então, temos que ter em mente que a Europa era uma região completamente suja, beleza? Lixos na rua, cadáveres, certo? As necessidades que as pessoas faziam, fisiológicas no caso, né? Eram muitas vezes jogadas nas ruas, beleza? Então não tínhamos essa noção básica de higiene, certo? O que acontece, pessoal? Na região chinesa, na região onde hoje é a China no Oriente, no século XIV, a China tinha acabado de se recuperar do domínio dos mongóis, do povo mongol que tinha caído ali sobre a China, beleza? Isso levou com que a China entrasse num processo de desestruturação econômica e social. Então começaram a faltar alimentos, a economia chinesa na época começou a apresentar sinais, certo, de decaimento. Então a falta de alimentos com uma economia mais enfraquecida acaba transformando as pessoas, certo, em pessoas mais fracas. Por quê? Porque você não come direito, o seu corpo não consegue produzir os anticorpos necessários para as ações que ele tem que tomar contra possíveis doenças, correto? Acontece, devido ao grande comércio que existia na Europa, ali pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, certo? Essa troca comercial que existia naquela região, muitas vezes traziam produtos vindos do Oriente. Esses produtos que vinham do Oriente, certo? Nas embarcações e tudo mais, muitas vezes vinham com os ratos contaminados. Sai ali do Oriente e ele começa a chegar na Europa, certo? Ele vai encontrar dentro da Europa um cenário perfeito para a proliferação da doença. Por quê, pessoal? Lembra que eu falei para vocês, a Europa era uma região extremamente suja, tá? Noções básicas de higiene não se tinham, beleza? Então é o seguinte, o rato na sujeira é onde ele quer estar. Ele ama a sujeira. Quanto mais lixo tiver, melhor para ele. Então, quando os ratos contaminados chegavam e encontravam todo esse cenário perfeito para a proliferação, não demorou muito tempo para que a Europa, basicamente, uma grande parte da Europa, na realidade, fosse tomada pela peste bubônica. Pessoal, a peste ela vai afetar a Europa, então, durante aqui, o século XIV, tendo seu ápice nos anos de 1347 e 1350, beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, a doença ela chega principalmente, tá, por meio das caravanas e das navegações vindas da Índia, China, correto? A região ali mais oriental do nosso globo, tá? A transmissão ela é pela pulga do rato, beleza? Ou pelo ar. Por que pela pulga do rato ou pelo ar? Que é o seguinte, pessoal, essa peste ela vai se dividir em duas, em bubônica e pneumônica, basicamente, correto? A bubônica ela é transmitida pela pulga do rato, certo? E a pneumônica é a única variação da doença que ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa, correto? Porque ela vai afetar principalmente o pulmão. Então, se eu estava doente, por exemplo, nesse período, chegava perto de uma pessoa que estava saudável, eu começava a conversar com ela, ou tossia perto dela, alguma coisa assim, eu poderia transmitir para ela essa doença, correto? Vamos lá, galera. Então, na Europa, nós temos as péssimas condições de higiene, beleza? O que acontece? Conforme essa doença ela ia avançando, certo? E ia tendo um aumento de morte muito grande na Europa, qual que foi o grande problema disso? O grande problema é que esse aumento de mortes levou a um temor da população. Tá? Esse temor populacional ele é muito importante para que nós possamos entender algumas consequências ligadas à religião que vão ter na Europa, certo? Porque assim, pessoal, era uma doença nova que chegava na Europa, beleza? E que eles não tinham muito conhecimento sobre como tratar a doença e tudo mais, tá? Então foi meio que um temor popular que se gerou pelo grande número de vítimas que a doença fazia. Mas vamos lá, pessoal. Cerca de 1/3 da Europa vai ser vítima da peste, tá? Então, pensa o seguinte, pessoal. Vamos supor que a Europa tenha 90 milhões de pessoas, correto?
Imagina 1/3 dessas pessoas morrendo, são 30 milhões de pessoas morrendo, certo? Imagina você hoje em dia, por exemplo, no seu meio social. Imagina que 1/3 de todas as pessoas que você conhece vão morrer por conta da doença. Acontece que, dentro desse misticismo, dentro de todo esse cenário de insatisfação, de falta de higiene, certo? De proliferação dos ratos, beleza? O misticismo falou mais alto, tá? A Igreja Católica vai chegar a dizer que a peste, ela na verdade era um castigo divino, beleza? E que apenas as pessoas de pouca fé estariam contraindo a doença, ou os pecadores, tá? Mas esse cenário começa a dar uma mudada quando alguns padres e bispos também começam a adoecer por conta da peste bubônica, certo? Nisso, pessoal, vamos ter uma figura muito importante nesse período, que é a Irmandade dos Flagelantes, tá? Por conta dessa influência da igreja e tudo mais, a Irmandade dos Flagelantes, ela visava sair pelas ruas das cidades, correto? Se autoflagelando, ou seja, chicoteando eles mesmos. Por quê? Porque eles acreditavam que somente essa dor, somente essa autoflagelação poderia livrar eles dos pecados. E, consequentemente, ficando livres dos pecados, eles ficariam livres da doença, tá? O que era um erro, mas, de acordo com o pensamento mítico que nós temos nessa época, faria todo sentido. Beleza, pessoal? Nós também tivemos alguns movimentos de antissemitismo e xenofobia, tá? Então, por exemplo, os europeus começaram a acusar judeus de responsabilidade da doença, certo? Eles começaram a ter uma xenofobia, beleza? Então, que é um ódio, uma aversão a estrangeiros, principalmente estrangeiros orientais, tá? Que vinham das regiões da China e da Índia, certo? Tudo isso vai começar a criar esse cenário de caos na Europa, que cerca de 40% da população europeia morre por conta da peste, tá? Aqui, pessoal, nós temos um mapa, beleza? Para tentar exemplificar um pouco aí para vocês. O preto, pessoal, que está em preto, não é o número de mortes, tá? É os países, aproximadamente os países, as regiões que a doença chegou, beleza? Então, se tinha um contato, algum contágio, certo? Em alguma dessas regiões que está em preto, ela foi marcada para a gente poder entender aí a dimensão da doença, beleza? Bom, aqui nós temos as figuras, galera, dos médicos da peste, tá? Um detalhe importante é que a figura desses médicos ela vai surgir por volta do século XVII, beleza? São 300 anos depois desse grande surto da peste negra na Europa, tá, pessoal? Então, muitas vezes a gente acaba vendo esse médico que associa com a peste bubônica na Europa, mas tem uma diferença ali de 300 anos, tá bom? Então, o que consistia, pessoal, na figura desse médico? Vamos voltar para cá. Consistia o seguinte, eles utilizavam uma roupa, certo? Que era completamente de couro, com luvas, beleza? Vocês podem observar que eles levavam uma espécie, vamos dizer, de metal, de palito não, né? Uma espécie de barra de metal, correto? Para poder examinar os corpos, tá? Eles eram funcionários públicos, então o objetivo deles era tentar tratar os feridos e também contar os corpos. Por quê, pessoal? Chegou num ponto tão grande do número de mortos que não tinha mais onde enterrar as pessoas, certo? Então os corpos começavam a ficar empilhados no meio das ruas e isso ia aumentando cada vez mais a proliferação da doença no século XIV, aumentando no efeito dominó, tá? Um detalhe importante, pessoal, é que essa máscara de bico de pássaro, né, que parece um tucano, ela tem olhos de vidro para que o médico consiga ver, beleza? E onde está o bico, eles colocavam flores ou plantas cheirosas. Por quê, pessoal? 2 motivos. Primeiro, para disfarçar o cheiro pútrido, né, que vem dos corpos em decomposição. O segundo é porque os europeus também acreditavam que um dos meios de transmissão da doença era pelo mau cheiro, tá? Um negócio que a gente conhece aí como miástica, beleza? Então, a fim de evitar a contaminação pelo mau cheiro, os médicos acabavam aí colocando essas plantas ou flores cheirosas perto do seu nariz, beleza, pessoal? Detalhe importante, tá? A peste, ela nunca chegou a ser erradicada, beleza? Ela não chegou a ter um fim absoluto, tá? Então, assim, ela foi aos poucos desaparecendo, conforme os europeus, muito em questão da miástica, certo? Por causa do mau cheiro, eles começaram, então, a ter hábitos de higiene melhores, beleza? Então, começaram a ter um hábito de higiene mais cotidiano e que conseguiria, por exemplo, enterrar os corpos, certo? Criar locais adequados para jogar o lixo, entre outros fatores que vão ajudando aí, aos poucos, a diminuir o número. Um outro fator também, pessoal, é o número de mortes.
porque as pessoas começaram a morrer e morriam muito rápido, então nessas mortes eles ficavam isolados, as pessoas que contraíam a doença ficavam em isolamento e não tinham tempo hábil para poder contaminar outras pessoas, por exemplo. Bom, aqui nós temos uma imagem, tá, galera? Nós podemos observar um casal que contraiu a peste e ali em pé, jogando as preces, seria um religioso fazendo aquela última oração para esse casal. Aqui nós temos um exemplo sobre a comunidade dos flagelos, a Irmandade dos Flagelantes, corretamente, tá? E a gente pode observar que ele fala que a culpa é dele, beleza, por todo esse sofrimento, então ele precisa sofrer, ele precisa passar por essa dor para se limpar, para poder finalmente se livrar dos seus pecados, tá? E pessoal, ficamos por aqui, beleza? Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a Igreja Católica e todo o processo de Inquisição e todos os fatores que ela ocasionou antes, durante e depois da Peste Negra, beleza? Lembrando, pessoal, próxima aula temos Igreja Católica, temos também Guerra dos 100 Anos, tá? Que ficou paralisada durante esse período de peste, beleza? Então, cola com nós, até. E com 5 dedinhos pra você faça um sinal. Tchau, tchau, tchau.